Olá, UFO no Plural começa agora e o tema de hoje é a Reserva Ecológica do Panga, localizada a 30 quilômetros do centro de Uberlândia e às margens da estrada sentido ao Campo Florido. A Reserva Ecológica é usada para o desenvolvimento de diversos trabalhos dos cursos da Universidade Federal de Uberlândia. Sobre a reserva, convidamos para participar da edição de hoje Oswaldo Marçal Júnior, ele que é professor do Instituto de Biologia da UFO. Professor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, a participação no seu programa. Estamos aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos lá no Panga. Então. E também o professor Jean Carlos Santos, ele é presidente do Comitê Consultivo da Reserva do Panga. Professor, muito obrigado por ter vindo também. Obrigado a você, Eduardo. Bem, lá a reserva ela funciona como uma extensão da UFO, onde ocorrem aulas práticas e são desenvolvidas algumas pesquisas. Conta pra gente um pouquinho como que funciona esse trabalho, Jean. Bom, basicamente é isso mesmo que você falou, né? A reserva tem uma importância muito grande para a universidade, porque é uma reserva da universidade, né? Então já tem essa vantagem da gente estar no quintal de casa para fazer nossas atividades didáticas de pesquisa, né? E tem basicamente duas finalidades. A primeira é fomentar os trabalhos didáticos dos cursos de graduação e pós-graduação. Então a gente pode, de maneira prática e fácil, acessar a reserva, que ela não é uma reserva tão distante, né, cerca de 30 quilômetros da cidade, então é muito fácil de fazer uma aula de campo, levar os alunos, tirar dessa questão teórica e levar para o campo. E também tem a finalidade de fomentar pesquisas, né, também especialmente para pós-graduação, né, mas também na graduação os meninos tem feito diversos trabalhos, monografia, na pós-graduação, dissertações de mestrados e teses de doutorado na reserva do Panga, né? Então tem essa praticidade mesmo de tanto os trabalhos didáticos quanto os trabalhos científicos também, né? Que fica bem mais fácil quando a gente tem uma reserva da importância que é o Panga, né? E ser uma reserva da universidade, né? Atualmente, quais cursos utilizam essa reserva lá para esses fins, professor Oswaldo? Para ilustrar essa condição da utilização didática do Panga, eu posso dizer para você que no próximo dia 21 de maio nós temos uma saída de campo, uma visita técnica com os alunos do curso de Ciências Biológicas. Serão 60 alunos do turno noturno e do integral que serão levados ao Panga para conhecer pela primeira vez um ambiente de cerrado. Então essa já é uma atividade prática que tem sido desenvolvida ao longo de vários semestres com os alunos de Ciências Biológicas. Mas não são só os alunos da Biologia que são beneficiados pelo Panga. Existem vários trabalhos sendo desenvolvidos e atividades didáticas também da Geografia, das Ciências Agrárias. Então vários cursos acabam se beneficiando pelo fato de nós termos uma unidade de conservação dentro do município de Uberlândia, de propriedade da universidade e que oferece essa oportunidade para os alunos conhecerem melhor o bioma dentro do qual a nossa cidade está inserida. E existe algum controle, Jean, com relação ao número de trabalhos que é feito lá? Felizmente não, né? A gente está ainda organizando toda essa situação, mas a tendência é a gente começar a ter um controle maior e resgatar também, principalmente, esse histórico dos estudos que já foram feitos na reserva, né? A reserva relativamente foi criada em 97, então acredito que um pouco antes disso também o pessoal já utilizava a reserva para fazer para alguns fins de pesquisa, mas desde então a gente não tem isso catalogado, né, e especificamente nós não sabemos quantos trabalhos foram realizados, né, mas a quantidade de trabalho, o volume é grande, né? Tanto da graduação da Biologia quanto da pós-graduação, são inúmeros trabalhos que estão sendo realizados e defendidos ao longo do ano, né? E não necessariamente são trabalhos acadêmicos, né? Podem ser trabalhos que vão resultar em artigos e publicações diretamente, né? Então isso foge um pouquinho do nosso controle, né? Mas a gente vai tentar resgatar isso à medida que a gente vai tentar fazer uma gestão melhor do Panga. Se me permite uma parte, Evelto, nessa perspectiva é importante lembrar que atualmente o Panga, como uma unidade de conservação, né, uma reserva da instituição, ela está alocada no organograma da universidade como uma unidade suplementar, tá? Nós estamos buscando transformar isso numa unidade complementar do Instituto de Biologia, até para ter um controle maior
em relação aos trabalhos que são desenvolvidos, porque por se tratar de uma unidade de conservação, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter a preocupação também com a preservação da área. E se não houver um controle dessa entrada e saída, do tipo de trabalho que é desenvolvido dentro da reserva, você pode comprometer, inclusive, as espécies vegetais e animais que se encontram ali dentro, preservadas dentro dessa reserva. Órgãos suplementares estão diretamente ligados à reitoria, órgãos complementares às unidades acadêmicas, e essa discussão vem sendo levada a efeito pela direção do nosso instituto junto com a administração superior, exatamente para que exista um controle maior em relação às atividades que são desenvolvidas na reserva. Essa diferença de um para o outro, do suplementar para o complementar, estaria associada apenas ao fato de hoje ela estar sob responsabilidade diretamente da reitoria e vocês têm interesse que seja ligada ao Instituto de Biologia, é isso? Sim. Para ter mais autonomia. Isso está previsto no regimento geral da universidade, né? O organograma estabelece essa diferença entre órgãos complementares e suplementares, e o fato de ser um órgão suplementar quer dizer que ela atende a várias unidades. Ninguém está querendo aqui dizer que vai ser cerceado o direito de outras unidades ou de outros grupos de pesquisa desenvolverem seus trabalhos na reserva, mas há que se buscar um controle um pouco maior para oferecer uma gestão mais eficiente do que diz respeito à gestão ambiental da reserva. Sim. Professor, algumas pessoas usam o termo estação, né? E agora reserva. Isso tem a ver com o momento que ela deixou de ser uma estação e passou a ser uma reserva? Por que essa diferença? Historicamente, o Panga foi denominado Estação Ecológica do Panga, mas só mais recentemente ela foi elevada à condição de uma reserva particular, né? Do patrimônio natural, não é isso? É uma RPPN. Em função disso, é que o termo mais correto de designação do Panga é Reserva Ecológica do Panga, por se tratar de uma RPPN. No entanto, como historicamente ela era chamada de Estação Ecológica do Panga, o termo histórico acabou se fixando mais na mente das pessoas, no imaginário, e é por isso que ela continua sendo assim denominada. E o que caracteriza uma reserva ecológica? Esses termos são definidos, né, por legislação federal, o ProBio, né? O ICMBio, que mais? O Ministério do Meio Ambiente define essas diferenças em termos da estrutura e da parte de legislação, né? Ou seja, quando você faz o registro da unidade, você tem uma categorização e dependendo das condições que a reserva ou que a área a ser preservada apresenta, ela vai ser categorizada em uma ou outra situação. Basicamente isso, é uma questão de legislação federal. Certo. Professor Jean, como que o senhor vê essa questão da mudança de suplementar para complementar? Particularmente para a biologia, né, a gente tem um interesse muito grande porque fica, basicamente, a gente consegue fazer uma gestão melhor, mais direta, né, em cima da reserva. Ela tem uma demanda muito grande de vários problemas que ocorrem lá, relacionados basicamente a gestão, né, a gestão ambiental, né, o controle de visitantes, entre outros, né. Então isso ajuda, porque a grande maioria do público que frequenta a estação é da biologia, né? Então a gente conseguiria, de forma mais prática, atuar no controle desses problemas e também no controle das pessoas que estão realizando esses trabalhos, né? Também propor um orçamento mais específico para a reserva, né? Então tem essas vantagens, né? Como o professor Oswaldo disse, isso não quer dizer que outras unidades também não possam usar, né? Elas vão poder continuar usando, né, efetivamente também, da mesma maneira, só que aí com isso, com essa mudança, a gente conseguiria então fazer um planejamento melhor da reserva, né, uma gestão melhor e mais correta. Já existe algum tipo de planejamento para controlar melhor essas visitações, esses trabalhos feitos lá? A gente fez uma discussão prévia na comissão sobre isso. Efetivamente, a gente tem muitos trabalhos lá que sendo realizados, né? A gente só precisa ter um pouco mais cuidado para que esses trabalhos, né, não extrapolem, né, não sejam muito agressivos ao ambiente, né? Porque às vezes, né, uma visitação, às vezes a própria pegada que o pesquisador deixa no ambiente pode ser danosa para o ambiente, né? Então a gente só isso vai ser analisado ainda, né? A gente precisa montar uma comissão,
mais especificamente, né, depois que mudar isso para biologia, para a gente tentar discutir isso um pouco mais perto, né, dentro da realidade da estação. Mas a ideia é efetivamente assim, não controlar totalmente as pessoas, mas ver o que exatamente elas estão fazendo, né, e tentar, na verdade, gerir um pouco melhor, né, quando que esses trabalhos vão ser realizados, de que forma que eles vão ser realizados, né. Já existe alguma data ou não? Ainda está no campo da discussão? Está no campo da discussão ainda, né? A gente precisa ainda ser aprovado ainda, se não me engano, pelo Consum, né? Essa proposta do PANGA virar um órgão complementar da biologia. E após essa aprovação, acredito, né, a gente teria a liberdade de montar uma estrutura, né, como órgão suplementar, montar uma estrutura, um regimento interno do PANGA para a gente discutir melhor essas questões. Então falta isso também, né? É uma questão de um regimento, né, umas normas mais específicas para o PANGA. Por enquanto a gente não tem, né? Então, teoricamente, a gente não tem esse controle, né, em termos de legislação em cima do PANGA, né? Mas tem que se observar que, como ela é uma reserva, né, oficializada por Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ela tem que estar submetida a essas regras mais específicas, né, dentro do Instituto. Então é importante também que a gente vá de encontro aos objetivos de uma reserva particular, né, que são regulamentadas por um órgão federal para os nossos trabalhos aqui dentro da universidade. Certo. Professor, o senhor queria complementar? Se me permite um complemento, acho que o Jean está coberto de razão, né? Acho que a questão fundamental é facilitar a gestão ambiental desse espaço, que é um espaço nobre do ponto de vista da preservação e conservação de espécies, como também do desenvolvimento de atividades de ensino e de pesquisa. Agora, há que se destacar, e talvez essa seja uma pergunta que fique num primeiro momento sem resposta, por que a biologia? Por que o Instituto de Biologia e não outro instituto? Então, assumir a gestão e assumir a unidade de conservação como um órgão complementar. A resposta é muito simples, é porque ao longo dos anos, nós que passamos a desenvolver o maior volume de atividades no PANGA, em termos de desenvolvimento de várias pesquisas. Eu posso até falar um pouco do trabalho desenvolvido com a avifauna, né, o levantamento de avifauna, que eu coordenei no PANGA ao longo de 2 anos de trabalho, num segundo momento, mas principalmente de investimentos mesmo e de atenção. Por exemplo, pouca gente sabe que uma unidade como aquela, são mais de 400 hectares, né, de área, exige um controle e uma vigilância constante das áreas de entorno, inclusive com a realização de aceros, que são limpezas feitas próximas aos limites da reserva, para evitar, por exemplo, que fogo, que eventualmente esteja sendo utilizado em propriedades rurais no entorno, saltem para dentro da reserva. Isso tem sido feito basicamente ao longo dos anos sobre a nossa supervisão, sobre a supervisão do Instituto de Biologia. Além disso, a ampliação da área, da estrutura física, particularmente da casa, né, da pessoa responsável. Nós temos um caseiro, né, que é o seu Zé, famoso seu Zé, já há muitos anos trabalhando lá, foi feita com recursos do Instituto de Biologia. E mais recentemente, a construção de um laboratório e de um dormitório que tem se prestado a pesquisadores que queiram ficar mais de que alguns dias na reserva. Hoje existe uma infraestrutura que permite ao pesquisador ir para lá e ficar 1 mês, se ele quiser, dentro da reserva, desenvolvendo as suas atividades. Isso tem feito e tem atraído, inclusive, pesquisadores de fora do país no desenvolvimento de pesquisas dentro da unidade de conservação que a UFO mantém aqui na cidade. Grande parte, para não dizer quase todos os investimentos, foram feitos pelo Instituto de Biologia e pelos grupos de pesquisa do nosso instituto a partir da captação de recursos nos projetos que são desenvolvidos lá. Interessante. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. UFO no plural vai para o intervalo e volta já já. Continue aí com a gente. Desperdiçando assim a minha luz. Se liga, meu
desliga, por favor. Não posso suportar tamanha dor. Se liga. Use a energia de forma consciente. O planeta agradece. Volta. O programa UFO no Plural está de volta e o assunto abordado hoje é a Reserva Ecológica do Panga. Aqui no estúdio da TV Universitária, os professores da UFO, Oswaldo Marçal Júnior e Jean Carlos Santos, do Instituto de Biologia da Universidade. Eles são os nossos convidados. Professor, no bloco anterior o senhor deu uma prévia com relação a um trabalho que o senhor mesmo desenvolveu lá, relacionado à presença de aves lá no Panga, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho sobre esse trabalho para a gente, brevemente. Vai ser um prazer. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido pela equipe do Laboratório de Ornitologia e Bioacústica do Instituto de Biologia. É um trabalho que envolveu várias pessoas e, fundamentalmente, o professor Alexandre Gabriel Franquin, a professora Celine de Mello, o atual coordenador do laboratório, e outros 2 alunos de mestrado, tá? Eduardo Altef e Eurípides. E foi um levantamento que nós fizemos da riqueza, que é o número de espécies, e composição, que espécies compõem a avifauna do Panga. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo de 2 anos, entre 2006 e 2008. Com 13 campanhas bimestrais, totalizando 216 horas de levantamento da avifauna. Como é que se faz um levantamento dessa natureza? A gente vai de madrugada para o campo, tá? A gente pega o carro às 4 da manhã, 5 da manhã está indo para o Panga, indo para as áreas de pesquisa antes do alvorecer. Nós iniciamos as pesquisas cerca de 10 minutos depois do raiar do sol e estendemos essas pesquisas por aproximadamente 4 horas, até o dia começar a esquentar. Por quê? Porque as aves têm o pico de atividade delas no início da manhã e no final da tarde. E a nossa experiência tem mostrado que os levantamentos de avifauna, que são feitos no período da manhã, praticamente já conseguem detectar a presença de todas as aves, independente dos horários feitos à noite. Esporadicamente fizemos também algumas observações no pôr do sol para poder identificar espécies crepusculares, espécies que começam a sua atividade no final do dia e início da noite, como as corujas que todos vocês conhecem, ou a maioria das espécies. Pois bem, esse levantamento então foi um levantamento feito a partir de registros visuais e acústicos de todas as espécies de aves presentes naquela reserva. Existiam 3 trabalhos pontuais feitos antes disso, pesquisas isoladas, uma em 93, de uma dupla de pesquisadores paulistas, bastante conhecida dentro da academia, a Onique e o Willis. Um trabalho feito em 2001 pelo professor Miguel Marini, atualmente na UNB, em Brasília, e a professora Celine de Mello, que inclusive participou desse nosso trabalho também como colaboradora, que foi em 2003, se não me falha a memória. Nesses trabalhos, o primeiro trabalho de 93, havia sido registrado um número de 24 espécies, tão somente para a reserva como um todo. Isso foi aumentando, 64 no trabalho do Marini, 126 espécies no trabalho da Celine. No nosso trabalho, 2006-2008, foram registradas 231 espécies de aves em 5 fitofisionomias diferentes do Panga. O cerrado se notabiliza por ser um mosaico vegetacional. Então você tem tipos de formações vegetais diferentes. E nós fizemos o levantamento envolvendo todas essas áreas, já que nos levantamentos anteriores, todos haviam se restringido às áreas florestais. O cerrado ele vai desde uma área limpa, áreas abertas, campos limpos, até formações florestais. Campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado senso-estrito, cerradão, que são as matas que a gente encontra aqui na região, basicamente, excetuando-se as matas de galeria e as matas ciliares. E as veredas. Então nós avaliamos 5 ambientes diferentes, tá? Desde campo até formações florestais, passando pelas veredas e o cerrado senso-estrito e campo sujo. Isso fez com que a gente pudesse ter uma visão mais clara de que espécies estão presentes ali na área. 231 espécies corresponde a aproximadamente 25 a 30% de todas as espécies de aves encontradas no estado de Minas Gerais, para você ter uma ideia. E essas são encontradas dentro da reserva do Panga.
aproximadamente um quarto das espécies encontradas nas áreas de cerrados brasileiras. O Brasil hoje tem cerca de 1.901 espécies, essa é a última catalogação, feita pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 1.901 espécies. E nós conseguimos encontrar numa única unidade de conservação 231 espécies. Professor, um número impressionante, mas a gente tem tido problemas, a gente teve um em 2008, em 2014, com relação ao fogo, como o senhor citou aí. Sim. Isso interfere nesse resultado? O número podia ser maior? Sim. E nós demonstramos claramente que, apesar de nós termos essa riqueza grande de espécies, a composição, ou seja, agora, que espécies compõem essa avifauna, essa comunidade de aves, mostra que a maioria das espécies são espécies insetívoras e onívoras. Insetívoras são que se alimentam de insetos, onívoras que se alimentam basicamente de vários itens alimentares. E isso é uma característica típica de ambientes alterados. Nós notamos a falta de alguns grupos, particularmente troquilídeos, que são os beija-flores, muito grande, que são aves que têm uma exigência ambiental muito maior. Isso certamente é um resultado do impacto da grande pressão exercida ao longo do processo de formação, constituição, né, e desenvolvimento da reserva, das atividades agropastoris do entorno da reserva. Lembro que a Reserva Ecológica do Panga foi uma doação, né, para a universidade. Na verdade, foi um acordo feito entre um proprietário, né, e uma fundação da universidade, mas fundamentalmente era uma área agricultável. Era uma área que durante muitos anos chegou a ser invadida por gado de propriedades rurais do entorno. Só muito depois da sua constituição é que ela foi totalmente cercada, num dos trabalhos levado a efeito e puxado pelo nosso instituto. Porque é impossível você manter uma área de preservação que está continuamente sendo pisoteada, sendo invadida por animais domésticos, né? E o gado, convenhamos, né, tem um impacto muito grande em termos de pisoteio, em termos de fezes que se acumulam. Isso tudo acaba influenciando negativamente na recuperação da vegetação e, consequentemente, da fauna que vai se fixar sobre essa flora. Tá? Então, isso é um aspecto importante. O impacto tem sido e foi muito grande no passado, e isso acabou se refletindo na composição dessa avifauna, assim como de outros grupos. Existem trabalhos feitos, por exemplo, com formigas, que indicam exatamente essa mesma situação. A gente vai falar sobre essa questão das formigas daqui a pouco. Okay. Professor Jean, sobre o trabalho que é feito lá, o senhor estava comentando no bloco anterior que fazem algumas barreiras para evitar que o incêndio chegue até a reserva. Além disso, tem algum outro tipo de trabalho feito lá para evitar que a gente tenha esses desastres? Porque o último incêndio, por exemplo, de 2014... eu não sei se nem chegou a um cálculo do tamanho do prejuízo que a gente teve lá na reserva, né? Pegou boa parte da reserva, acho que foi, se não me engano, acho que uns 90%. E ainda vários dias os bombeiros controlavam, aí passava mais um dia, voltava a ter fogo, foi uma trabalheira. Foi. Que tipo de trabalho que é feito lá? Desculpa. A torre, né? Tem a torre agora, existe uma torre de vigilância, né? A primeira coisa é a vigilância, né? O Oswaldo tinha comentado isso, a gente esqueceu de comentar isso, que agora o Panga tem vigilância 24 horas, né? Isso é problemas anteriores, o Panga teve problemas com assalto, né? Problemas de invasão de sem terra, né? Então hoje a reserva conta com uma vigilância 24 horas para justamente resguardar a propriedade em si e também resguardar a integridade dos pesquisadores que trabalham lá, né? Então, vigilância, além de contar com a vigilância, né, a reitoria também instalou uma torre de vigilância para facilitar a observação, né, o que ocorre no Panga, mas não só para vigilância, mas também para prevenir também incêndios, né? Então, isso, né, só de ter um vigilante, o professor Oswaldo comentou que existe também um caseiro lá, né? Mas também tem os vigilantes que acabam fazendo a ronda e eles acabam detectando um ou outro problema, né? E aí acabam nos avisando, olha, tal local está com problema de cerca, tal local está começando fogo, e aí o que eles fazem? Imediatamente eles ligam para a gente e a gente tenta
sanar esse problema. Essa solução é só através dos bombeiros, em termos de incêndio propriamente dito, ou a gente tem condições, a própria reserva, de ter um apoio ali com relação ao próprio caminhão do tipo pipa, né? Tem alguma coisa assim? Depende da extensão, né, do fogo, né, do quanto ele pode ser danoso ali no ecossistema. Normalmente, às vezes um incêndio ou outro muito pequeno, o que acontece? Às vezes o próprio seu Zé já nos relatou que ele mesmo já apagou um ou outro incêndio, que os vizinhos, né, a gente tem a colaboração muitas vezes de alguns vizinhos do Panga, que acabam ajudando lá, viu também que estava pegando fogo, foram lá ajudar o seu Zé, que é o caseiro de lá. Então, alguns desses pequenos focos de incêndio acabam sendo, né, rapidamente controlados. Agora, quando o fogo foge muito, né, ganha grandes proporções, aí é necessário contactar os bombeiros, né? Para eles, assim, eles tiveram dificuldade. Porque realmente tem uma dificuldade muito grande de acesso da reserva, então tem essa questão de trilha, etc. Você perguntou sobre um caminhão-pipa, né? Então, uma das ideias é realmente preparar a reserva para essa questão do fogo, né? Não necessariamente ter um caminhão-pipa lá, né? A gente conta o apoio da fazenda da UFO, da Água Limpa ao lado, né, com o Célio, que é responsável técnico lá, tem nos ajudado muito com isso, né? Então, muitas vezes, quando pega fogo, etc., o Célio acaba deslocando uma equipe para ajudar a combater também o fogo lá. Mas, em termos de gestão, a gente está pensando sim, de repente pensar em uma brigada de incêndio, né, de ter equipamentos específicos na reserva, para justamente combater, né, o mais rápido possível essa questão do fogo. Porque o que a gente tem visto é um aumento da frequência e o fogo cada vez mais com proporções maiores, né? Então, acho que aqui em 2008 teve, em 2014 também teve, né? Isso. Então a gente fica meio que assim rezando para que não tenha de novo, né? E cada vez mais os ambientes estão ficando mais secos, né? Então a sensação é que pode sim pegar fogo a qualquer momento. Sobre os trabalhos que são feitos lá no Panga, existe algum tipo de acervo? Quem tem acesso a ele? Não necessariamente, especificamente sobre o Panga, a gente não tem um acervo, né? O que alguns mais pessoas curiosas que podem tentar saber um pouco mais do Panga, eles podem resgatar. Se for um trabalho acadêmico, esses trabalhos vão para a biblioteca, né? Tanto de graduação quanto de pós-graduação, obrigatoriamente eles têm que ser depositados na biblioteca. Então, às vezes, jogando uma palavra-chave, se o autor colocou a palavra-chave como Panga, etc., de repente pode aparecer esses trabalhos que tem lá. Mas uma outra fonte seria buscar especificamente sobre trabalhos científicos que foram publicados no Panga, né? Então, isso... E o herbário, né? E o próprio herbário, né? Que tem também várias plantas que foram depositadas, né? Que foram coletadas no Panga e foram colocadas dentro do herbário uberlandenses, né? Que é o nosso herbário, que é um órgão complementar do Instituto de Biologia. Professor, algumas reservas, elas são para visitação, outras não. Por que essa diferença? No caso da UFA é só para fim científico, né? Essencialmente científico, né? Isso também tem que ser, na verdade, está proposto no plano de manejo, né? Então, a reserva do Panga tem um plano de manejo, né? E lá está previsto, sim, visitações, né? Desde que essas visitações não impactem no ecossistema. Por quê? Porque se a gente tiver uma visitação muito intensiva, isso pode danificar não só as pesquisas, né? Porque a gente tem que botar um controle efetivamente, né, sobre os visitantes, mas pode danificar também o próprio ecossistema, né? Então, necessariamente, essa questão de ter ou não visitação, normalmente, pelo que eu entendo de RPPNs, basicamente depende da gestão, como isso é feito a cada uma dessas RPPNs. No caso do Panga, como também é uma área privada, né, então necessariamente precisa de uma autorização prévia do Instituto, né, da universidade, para entrar dentro da reserva, né? Então, uma pessoa que queira simplesmente visitar o Panga, não pode, né? Então, teria que ter uma autorização específica para ele adentrar dentro da reserva. Bom, a gente já está no finalzinho do programa, agora, resumidamente, eu queria que vocês deixassem um recado
com relação à importância desse tipo de reserva e, mais propriamente dito, da reserva do Panga para a sociedade em geral e para os alunos da UFO, para os professores da UFO, para os pesquisadores. Da minha parte, o meu recado é bem direto e simples. O Cerrado ocupa aproximadamente 25% do território nacional, mas os últimos levantamentos dão conta de que só 3% estão preservados na forma de unidades de conservação, na forma de reserva, na forma de estações ecológicas. Ora, nós temos uma das principais unidades de conservação de propriedade da universidade, bastante representativa desse bioma, que é um dos principais biomas brasileiros, e é uma das áreas prioritárias de conservação para todo o mundo. Os chamados hotspots são as principais áreas que devem ser preservadas no mundo em função do nível de endemismo de espécies encontradas nesses locais. O Panga é uma dessas unidades de conservação e só por isso ela tem que ser preservada e tem que ser cuidada com todo carinho, tanto pela comunidade acadêmica como pela comunidade uberlandense. Professor Jean? O Oswaldo falou muito bem, né? O Panga é uma unidade representativa do Cerrado. E a gente tem visto que o Cerrado está sumindo, né? Cada vez mais sendo degradado e está sumindo. Então, o Panga, por si só, por ser da universidade, existem vários trabalhos que foram realizados no Panga. Então, a gente está cada vez mais conhecendo esse pequeno pedaço de Cerrado, né, que é local, mas que contribui para um conhecimento geral do Cerrado, né? Então, a universidade tem contribuído muito com isso, né, em estudos focados dentro do Panga, mas que, de certa forma, diretamente ou indiretamente, estão contribuindo muito para o conhecimento do Cerrado, né? Então, essa é a importância dessa pequena reserva, mas que tem essa grandiosidade associada. Tá ok, então, o recado está dado, né, pelo bem de todos. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Prazer foi nosso. O programa UFO no Plural vai ficando por aqui. A semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela companhia. Eu te espero. Tchau.